Hoje eu quero falar sobre ter uma atitude humilde, então vá em frente e diga, e agora? Humildade. Muita gente acha que tem uma ideia errada sobre humildade. Acham que significa deixar as pessoas passarem por cima delas e não é nada disso, sabe? Mas, cara, a humildade de todas as virtudes é a mais difícil de se obter e manter, porque todos queremos ser os primeiros, todos queremos ser notados, todos queremos ser importantes e podemos ser tudo isso, mas tem que ser em Cristo, não em nós mesmos, sabe? Então, eu gosto de dizer que somos tudo e nada, tudo em Cristo e nada em nós mesmos. Tudo em Cristo, nada em nós mesmos. Odeio, bem, eu sou uma pessoa independente. Bem, você pode até ser, mas não vai durar muito e você não será feliz com isso. E sabe, não mereço no natural estar fazendo o que estou fazendo, eu não tenho a formação e provavelmente nem a personalidade adequada para isso, minha voz é um tanto única, mas aqui estou eu. E Deus pode fazer qualquer coisa com qualquer pessoa, mas a humildade é grande parte disso, quer você queira tê-la ou não. E eu comecei há 45 anos no estudo bíblico com 12 pessoas, e isso cresceu para 25. Fiz esse estudo por 5 anos em minha casa, todas as terças à noite. E cara, foram 5 longos anos. Eu tinha uma grande visão e um pouco de realidade. Alguém sabe o que quero dizer com isso? Sempre pensamos que estamos esperando em Deus, mas geralmente é Ele que está esperando por nós. E eu tinha um problema com o orgulho. Eu tinha problema com orgulho porque eu era insegura. E as pessoas que são inseguras querem se sentir importantes. Eu fui abusada na infância, então sempre senti que eu não era boa, que havia algo de errado comigo. E meu pai sempre me dizia que eu não ia ser nada na vida. E assim eu queria, mais do que tudo, ser grande, ser importante. E Deus não poderia fazer muito comigo até que eu me livrasse daquela atitude. Deus só pode usar pessoas humildes, são as pessoas humildes que recebem ajuda. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Agora, o orgulho é bom em se esconder. E é quase que impossível vender um livro sobre orgulho, porque a pessoa que precisa dele é orgulhosa demais para comprá-lo. Elas não querem que ninguém pense que elas têm um problema nessa área. Eu fiz uma série sobre orgulho e humildade e acabei desistindo porque ninguém comprava. A única maneira de vender as coisas que as pessoas realmente precisam é escondê-las debaixo de um título. Filipenses 2:5, e este é o nosso objetivo, mas vai demorar um pouco, que a mesma atitude, propósito e mente humilde que estavam em Jesus Cristo esteja em vocês. Que Ele seja seu exemplo em humildade. Que quantidade de humildade foi necessária para Deus vir aqui e assumir esta forma humana? A única coisa com que posso me identificar seria como se Deus me pedisse para ir e ser um inseto para que eu salvasse todos os insetos do mundo. Sabe, Jesus não só assumiu a forma humana, Ele nunca tentou defender a si mesmo, nunca tentou se vingar das pessoas pelo que elas fizeram com Ele. Ele amava todo mundo, até aquelas pessoas que o maltratavam, porque Ele não pensava no que elas estavam fazendo com Ele, mas no que elas estavam fazendo com elas mesmas. E veja, quando alguém maltrata você, ou a mim,
Nós geralmente pensamos: você não vai me tratar assim. Mas deveríamos estar mais preocupados com o que elas estão fazendo com elas mesmas, porque Deus vai cuidar de você, se você confiar nele. E então, Jesus orou na cruz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabiam o que estavam fazendo. E honestamente, muitas pessoas que te maltratam, elas não sabem o que estão fazendo. Sabia que quando você maltrata um dos filhos de Deus, está se colocando em uma espécie de posição perigosa? E eu quero te dizer, e vou falar muito disso hoje, uma das coisas mais importantes que revela o nosso nível de orgulho ou humildade é como tratamos as pessoas. Especialmente como tratamos as pessoas que nós ou o mundo pode considerar sem importância. Somos muito bons em tratar bem as pessoas que queremos impressionar. Tratar bem as pessoas de quem queremos receber algo. Mas as pessoas que não significam muito para nós são aquelas com quem Deus mais se importa. Existe um mundo cheio de pessoas que se sentem invisíveis. Elas sentem que ninguém as vê, que ninguém as conhece, que ninguém se importa. Mas sabe, estou aqui na plataforma e todo mundo acha que sou eu. E claro, esta sou eu, mas... Você sabia que tem pessoas escondidas lá atrás? Sem as quais não faríamos isso? Temos um departamento de conferências que trabalha duro por meses antes dos eventos, sabe? E já estamos com todos os locais reservados para o ano que vem. E é preciso muito trabalho para fazer isso. E tem pessoas que fazem tudo. Tem uma sala lá atrás que está cheia de homens tão talentosos que estão filmando isso para a TV. E então, o que estamos fazendo aqui hoje pode ser transmitido para todo mundo em mais de 100 idiomas. Eles são importantes. E sabe quem é mais importante? Os ajudantes. Você não consegue fazer nada sem ajuda. Esta sala não estava desse jeito quando eles chegaram aqui, sabe? Você precisa ver como é um lugar como este aqui, quando nós chegamos. Sabe, não tem luz, não tem cadeiras. Alguém tem que montar cada uma dessas cadeiras. Não acho que as pessoas... Não acho que isso seja falta de conhecimento, sabe? Não acho que as pessoas realmente apreciam que está sendo lhes oferecido quando as convidamos para vir num lugar como esse de graça. Quem faz isso de graça? A única conferência que cobramos é a nossa conferência de mulheres. E, honestamente, eu sei que talvez haja uma ou duas pessoas, mas não tem muitas pessoas que estão fazendo conferências de graça mais. É por isso que me dói quando pessoas se irritam até mesmo por serem convidadas a dar uma oferta. Eu penso, sério? Mas sabe, eu recebo crédito, mas quero dar a eles o crédito. Porque eu não posso fazer isso sem todas as pessoas que me ajudam. Amém? E o que é humildade? Número 1, é o oposto do orgulho. E orgulho significa se vangloriar ou ter a mente elevada, pensar mais de si mesmo do que deveria pensar. Agora, Deus não quer que tenhamos uma opinião baixa sobre nós mesmos, mas Ele não quer que pensemos mais de nós mesmos do que deveríamos, e certamente Ele não quer que rebaixemos as outras pessoas. Toda vez que julgamos alguém, isso é fruto do orgulho. Todas as vezes. Toda vez que criticamos alguém, isto é
Fruto do orgulho, porque só criticamos as pessoas que não fazem as coisas do jeito que fazemos ou do jeito que achamos que faríamos. Bem, eu nunca faria isso. Bem, querido, você não sabe o que faria até ser colocado na situação. Amém? E como é lamentável quando você chega a um evento como esse e vai embora e tudo que consegue fazer é pensar sobre o que estava errado aqui. As luzes estavam muito fortes, a música era muito alta. Já teve gente que nos escreveu, os brincos da Joyce eram muito grandes. Oh, meu Deus! Isso é tudo que você pode me dizer depois de todo o meu trabalho para fazer isso? Que meus brincos são muito grandes? Bem, eu fiz aquele estudo bíblico por 5 anos e depois por 1 ano não fiz nada. Achei que Deus queria que eu parasse o estudo bíblico e Ele disse, eis que faço uma coisa nova. Bem, eu não recebi o que estava esperando. Achei que eu ia... Agora estou pronta, vou para o mundo. Bem, eu não fiz nada por 1 ano. Mas Deus, Ele fez algo em mim que tinha que ser feito e precisava ser feito antes que eu pudesse ir para o próximo nível. E Deus nos promove a níveis justos, assim como você passa pela escola. Desde o jardim da infância até a faculdade, tendo que passar por vários testes. Deus irá te testar em todos os níveis antes de deixá-lo ir para o próximo nível. E se você não passar no teste neste nível, você ainda vai estar neste nível quando Jesus vier te buscar. Alguns de nós ainda vão estar no parquinho quando formos para o céu. Então, abri uma igreja nova na nossa cidade. Começamos a frequentá-la e acabei ficando lá na equipe por 5 anos. E, cara, eu aprendi muito lá. O rapaz, que era o pastor, tinha 26 anos e eu 36, e nós dois achávamos que sabíamos tudo e não sabíamos nada. Você realmente não sabe muito sobre nada enquanto não chega aos 40 ou 50. Não importa quantos diplomas você tenha, eu estou falando da vida. Amém? É tão hilário quando você tem um jovem de 18 anos que acha que sabe tudo. Você não ama quando não dão ouvidos a algo que você diz porque eles já sabem. Eles já entendem tudo e sabem muito mais do que você. Tudo que você pode fazer é apenas sorrir e dizer, bem, espere e veja. Amém? Mas éramos assim também. E então, uma das coisas que Deus precisa fazer por nós, se quisermos estar em autoridade, é que temos que aprender a estar debaixo de autoridade. E ter uma atitude adequada a respeito. Então, sempre que você estiver debaixo de autoridade, você será instruído ou solicitado a fazer coisas com as quais você não concorda ou não quer fazer. E Deus quer que nós aprendamos a fazer isso sem reclamar, como também não fofocar. Sei. Finalmente fiquei muito boa em não dizer nada para ninguém na igreja, mas então eu ia para casa e ficava tagarelando com o meu marido. E Deus disse, não é com quem você fala, são as palavras que está colocando na atmosfera. Eu não quero ouvir isso. Eu quero que você feche o bico e faça o que lhe pedirem para fazer. Cara, foi difícil. E tinha tantas coisas no meu coração que eu queria fazer e eu perguntava ao meu pastor, eu posso escrever no livro? Ele dizia, não. E aqueles foram, talvez, os 5 anos mais maravilhosos, mais terríveis que eu já tive. O que quero dizer é, você pode ter algo simplesmente maravilhoso e horrível ao mesmo tempo. Às vezes você aprende que o que achava que era o seu maior inimigo, na verdade, é o seu maior amigo. Sim, alguns entenderam isso. Aquelas coisas que mais te machucam são as que mais te ensinam.
Há uma escritura que diz que Deus nos dará os tesouros da escuridão. Eu amo isso. Então, se você está num momento sombrio em sua vida agora, se lidar bem com isso, Deus vai te dar alguns tesouros vindos disso. E se está passando por algo difícil agora, você está aprendendo mais do que aqueles que não estão. Especialmente se você quiser que Deus te use, é melhor apertar o cinto de segurança. Fazemos umas orações tão espirituais. Deus, eu me entrego totalmente a você, faça o que quiser de mim. Oh, meu Deus, você quer isso mesmo? Vamos lá. Bem, eu gostaria de ter um ministério igualzinho da Joyce. Queridos, eu não consegui isso só querendo. Então Deus finalmente me disse que era hora de sair da igreja, assumir meu ministério e ir para o norte, sul, leste e oeste. Só que quando ele me disse, eu não queria ir, eu não queria. Ninguém me conhecia no norte, sul, leste ou oeste, então o que eu deveria fazer? Eu saí da igreja com uma mesa amassada, uma calculadora, sem dinheiro nenhum. Eu tinha um ministério de mulheres, onde cerca de 450 pessoas compareciam, eles me deixaram levar a lista de contato delas, comecei a escrever minhas próprias cartinhas e a pedir ajuda delas, e eu fazia as reuniões no norte de Santo Luz, sul de Santo Luz, leste e oeste de Santo Luz. E eu fui para o norte, sul, leste e oeste. E é uma longa história para contar hoje, mas vou te dizer. Quando Deus me chamou, eu não tinha ideia de que ia demorar tanto tempo. Nenhuma ideia. Eu uso o exemplo de que se você sair e comprar um quebra-cabeça de 1000 peças, você compra porque a imagem na caixa é bonita, sabe? É mais ou menos isso que é ter uma visão de Deus. E aí, quando você despeja aquela caixa e vê aqueles 1000 pedaços, você... As imagens dos quebra-cabeça, a maioria é de um céu azulzinho e uma grama verdinha. E talvez haja uma cabaninha. E às vezes você fica tão cansado de juntar pedaços de céu azulzinho e de grama verdinha que dá vontade de gritar. Agora, se você está no espírito comigo, sabe do que estou falando. E alguns de vocês têm um chamado e estão tão cansados do céu azulzinho e da grama verdinha. O que eu quero dizer é que você está fazendo a mesma coisa de novo, de novo, de novo. Nada está acontecendo, nada está crescendo e você só quer jogar a toalha e desistir e Deus não deixa. Às vezes você desiste por 1 ou 2 semanas, mas depois volta, porque quando você recebe um chamado sobre sua vida, simplesmente não consegue fugir dele. Amém? E todos somos chamados para fazer algo. Agora, você pode não ser chamado para uma plataforma, mas todos temos um púlpito. Pode ser a cerca do seu quintal ou a mesa do seu trabalho, mas se você está vivo e respirando e é salvo, então Deus quer te usar. E orgulho significa ter a mente elevada, pensar mais de si mesmo do que deveria. Receber a glória para si mesmo. Aconteceu o Dove Awards recentemente e a Cissy Wining, ela ganhou como artista do ano e ela é uma pessoa maravilhosa. Ela é uma pessoa diferenciada. E sabe, eu realmente a amo. E então eu achei lindo o que ela fez. Quando a chamaram para lhe entregar o seu prêmio, ela ficou lá em pé por 1 segundo e depois ela cantou: a Deus toda a glória, a Deus toda a glória, a Deus toda a glória, que por nós tudo fez. E então ela disse obrigado e foi embora. Uau! E
Agora veja, ela está onde ela está. Eu quero que você ouça o que vou dizer. Ela está onde ela está porque ela sabe o que ela não é. Eu poderia dizer a mesma coisa de mim mesma. Eu sei o que eu não sou. E eu sei que se Deus não me ajudasse, eu faria papel de boba toda vez que subisse aqui. E não pensem nem por um minuto que eu venho aqui sem estudar e sem orar, porque preciso da ajuda de Deus. Agora, tem algo na internet que você pode imprimir, chamado 50 Frutos do Orgulho. Caso você queira saber se você é orgulhoso ou humilde, sabe? É de um homem chamado Brent Detweiler. Definitivamente quero dar a ele o crédito, porque não escrevi isso, mas realmente é bom. Então vou ler algumas delas. A pessoa orgulhosa quer ser conhecida ou importante. Quando eu trabalhava na igreja, eu olho para trás agora e fico muito envergonhada. Mas havia 5 pessoas que tinham sua própria vaga de estacionamento, com o nome delas bem na entrada do prédio. E quando eu consegui uma daquelas vagas, achei que tinha chegado lá. Então, a liderança da qual eu fazia parte, todos tínhamos nosso nome escrito nos nossos assentos na igreja. E claro, eu tinha o meu nome no meu assento. Eu tinha o meu nome na porta do meu escritório, o meu nome na vaga de estacionamento. Eu me achava tão importante. Eu me sentia tão bem toda vez que via o meu nome. Quando eu vi o meu nome no boletim da igreja, diretora do Ministério das Mulheres. E cara, quando eu comecei na televisão, eu saía de algum lugar e alguém me reconhecia, isso simplesmente me deixava toda empolgada. E eu posso ser honesta e dizer que agora, quando isso acontece, fico feliz pelas pessoas porque podem me conhecer, mas, sabe, hoje eu já não me gabo disso. Hoje eu já não me reajo como, cara, alguém me reconheceu? E o que eu estou tentando dizer a você é que você vai passar por coisas assim, mas até que, veja, eu entendo agora que todas aquelas coisas que eu achava que eram tão importantes quando trabalhava naquela igreja, elas não significam nada. Eu me lembro de entrevistar uma pessoa para um trabalho e uma das coisas que ela me perguntou foi: qual será o título que eu vou ter? E eu pensei, não vai ser nenhum, porque eu não vou contratar você. Se é com isso que você se importa, qual será o seu título? Você não precisa vir trabalhar para mim. Amém? Veja, se você sabe quem você é em Cristo, então você não se importa com essas coisas bobas. A Bíblia diz que o nosso Deus não fica impressionado com as posições que os homens ocupam. O que importa para Deus é se nós o amamos, se realmente temos fome e sede de justiça, se somos puros de coração, como tratamos as pessoas, como estamos tratando as pessoas que o mundo acha que não são importantes. Eu posso te dizer algo, não há ninguém que não seja importante. Deus, Ele ama cada pessoa tanto quanto Ele ama você e tanto quanto Ele ama a mim. E Deus observa como tratamos as pessoas. Isso diz a Ele mais sobre nós do que qualquer coisa. Me lembro de ir num consultório médico uma vez, meu filho tinha quebrado a perna e fomos levá-lo para tirar o gesso, sabe? E então levei minha Bíblia comigo e usá-la e aproveitar esse tempo para ler minha Bíblia e orar um pouco. E um senhor idoso
sentou-se ao meu lado e ele tinha machucado a perna, usava uma gaiola e ele quis me contar tudo sobre a perna dele. Bem, eu não queria saber. Só estou dizendo a verdade. E aí que sabe, eu queria que ele ficasse quieto para que eu pudesse ser espiritual. E eu até orei para que Deus o fizesse calar a boca. E Deus me fez uma pergunta, ele disse, se fosse o Billy Graham, você ouviria? Cara, Deus sabe te cutucar onde dói. Hoje eu quero falar sobre ter uma atitude humilde, então vá em frente e diga, aí agora. Humildade. Muita gente acha que tem uma ideia errada sobre humildade. Acham que significa deixar as pessoas passarem por cima delas e não é nada disso, sabe? Mas, cara, a humildade de todas as virtudes é a mais difícil de se obter e manter, porque todos queremos ser os primeiros, todos queremos ser notados, todos queremos ser importantes e podemos ser tudo isso, mas tem que ser em Cristo, não em nós mesmos, sabe? Então, eu gosto de dizer que somos tudo e nada, tudo em Cristo e nada em nós mesmos. Tudo em Cristo, nada em nós mesmos. Odeio, bem, eu sou uma pessoa independente. Bem, você pode até ser, mas não vai durar muito e você não será feliz com isso. E sabe, não mereço no natural estar fazendo o que estou fazendo, eu não tenho a formação e provavelmente nem a personalidade adequada para isso, minha voz é um tanto única, mas aqui estou eu. E Deus pode fazer qualquer coisa com qualquer pessoa, mas a humildade é grande parte disso, quer você queira tê-la ou não. E eu comecei há 45 anos no estudo bíblico com 12 pessoas, e isso cresceu para 25. Fiz esse estudo por 5 anos em minha casa, todas as terças à noite. E cara, foram 5 longos anos. Eu tinha uma grande visão e um pouco de realidade. Alguém sabe o que quero dizer com isso? Sempre pensamos que estamos esperando em Deus, mas geralmente é Ele que está esperando por nós. E eu tinha um problema com o orgulho. Eu tinha problema com orgulho porque eu era insegura. E as pessoas que são inseguras querem se sentir importantes. Eu fui abusada na infância, então sempre senti que eu não era boa, que havia algo de errado comigo. E meu pai sempre me dizia que eu não ia ser nada na vida. E assim eu queria, mais do que tudo, ser grande, ser importante. E Deus não poderia fazer muito comigo até que eu me livrasse daquela atitude. Deus só pode usar pessoas humildes, são as pessoas humildes que recebem ajuda. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Agora, o orgulho é bom em se esconder. E é quase que impossível vender um livro sobre orgulho, porque a pessoa que precisa dele é orgulhosa demais para comprá-lo. Elas não querem que ninguém pense que elas têm um problema nessa área. Eu fiz uma série sobre orgulho e humildade e acabei desistindo porque ninguém comprava. A única maneira de vender as coisas que as pessoas realmente precisam é escondê-las debaixo de um título.
Filipenses 2:5, e este é o nosso objetivo, mas vai demorar um pouco. Que a mesma atitude, propósito e mente humilde que estavam em Jesus Cristo esteja em vocês. Que ele seja seu exemplo em humildade. Que quantidade de humildade foi necessária para Deus vir aqui e assumir esta forma humana? A única coisa com que posso me identificar seria como se Deus me pedisse para ir e ser um inseto para que eu salvasse todos os insetos do mundo. Sabe, Jesus não só assumiu a forma humana, ele nunca tentou defender a si mesmo, nunca tentou se vingar das pessoas pelo que elas fizeram com ele. Ele amava todo mundo, até aquelas pessoas que o maltratavam, porque ele não pensava no que elas estavam fazendo com ele, mas no que elas estavam fazendo com elas mesmas. E veja, quando alguém maltrata você, ou a mim, nós geralmente pensamos, você não vai me tratar assim. Mas deveríamos estar mais preocupados com o que elas estão fazendo com elas mesmas, porque Deus vai cuidar de você, se você confiar nele. E então, Jesus orou na cruz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabiam o que estavam fazendo. E honestamente, muitas pessoas que te maltratam, elas não sabem o que estão fazendo. Sabia que quando você maltrata um dos filhos de Deus, está se colocando em uma espécie de posição perigosa? E eu quero te dizer, e vou falar muito disso hoje, uma das coisas mais importantes que revela o nosso nível de orgulho ou humildade é como tratamos as pessoas. Especialmente como tratamos as pessoas que nós ou o mundo pode considerar sem importância. Somos muito bons em tratar bem as pessoas que queremos impressionar. Tratar bem as pessoas de quem queremos receber algo. Mas as pessoas que não significam muito para nós são aquelas com quem Deus mais se importa. Existe um mundo cheio de pessoas que se sentem invisíveis. Elas sentem que ninguém as vê, que ninguém as conhece, que ninguém se importa. Mas sabe, estou aqui na plataforma e todo mundo acha que sou eu. E claro, esta sou eu, mas você sabia que tem pessoas escondidas lá atrás, sem as quais não faríamos isso? Temos um departamento de conferências que trabalha duro por meses antes dos eventos, sabe? E já estamos com todos os locais reservados para o ano que vem. E é preciso muito trabalho para fazer isso. E tem pessoas que fazem tudo. Tem uma sala lá atrás que está cheia de homens tão talentosos que estão filmando isso para a TV. E então, o que estamos fazendo aqui hoje pode ser transmitido para todo mundo em mais de 100 idiomas. Eles são importantes. E sabe quem é mais importante? Os ajudantes. Você não consegue fazer nada sem ajuda. Esta sala não estava desse jeito quando eles chegaram aqui, sabe? Você precisa ver como é um lugar como este aqui, quando nós chegamos. Sabe, não tem luz, não tem cadeiras. Alguém tem que montar cada uma dessas cadeiras. Não acho que isso seja falta de conhecimento, sabe? Não acho que as pessoas realmente apreciam que está sendo lhes oferecido quando as convidamos para vir num lugar como esse de graça. Quem faz isso de graça? A única conferência que cobramos é a nossa conferência de mulheres. E, honestamente, eu
Sei que talvez haja uma ou duas pessoas, mas não tem muitas pessoas que estão fazendo conferências de graça a mais. É por isso que me dói quando pessoas se irritam até mesmo por serem convidadas a dar uma oferta. Eu penso, sério? Mas sabe, eu recebo crédito, mas quero dar a eles o crédito. Porque eu não posso fazer isso sem todas as pessoas que me ajudam. Amém? E o que é humildade? Número 1, é o oposto do orgulho. E orgulho significa se vangloriar ou ter a mente elevada, pensar mais de si mesmo do que deveria pensar. Agora, Deus não quer que tenhamos uma opinião baixa sobre nós mesmos, mas Ele não quer que pensemos mais de nós mesmos do que deveríamos, e certamente Ele não quer que rebaixemos as outras pessoas. Toda vez que julgamos alguém, isso é fruto do orgulho. Todas as vezes. Toda vez que criticamos alguém, isto é fruto do orgulho, porque só criticamos as pessoas que não fazem as coisas do jeito que fazemos ou do jeito que achamos que faríamos. Bem, eu nunca faria isso. Bem, querido, você não sabe o que faria até ser colocado na situação. Amém? E como é lamentável quando você chega a um evento como esse e vai embora e tudo que consegue fazer é pensar sobre o que estava errado aqui. As luzes estavam muito fortes, a música era muito alta. Já teve gente que nos escreveu, os brincos da Joyce eram muito grandes. Oh, meu Deus! Isso é tudo que você pode me dizer depois de todo o meu trabalho para fazer isso? Que meus brincos são muito grandes? Bem, eu fiz aquele estudo bíblico por 5 anos e depois por 1 ano não fiz nada. Achei que Deus queria que eu parasse o estudo bíblico e Ele disse, eis que faço uma coisa nova. Bem, eu não recebi o que estava esperando. Achei que eu ia... Agora estou pronta, vou para o mundo. Bem, eu não fiz nada por 1 ano. Mas Deus, Ele fez algo em mim que tinha que ser feito e precisava ser feito antes que eu pudesse ir para o próximo nível. E Deus nos promove a níveis justos, assim como você passa pela escola. Desde o jardim da infância até a faculdade, tendo que passar por vários testes. Deus irá te testar em todos os níveis antes de deixá-lo ir para o próximo nível. E se você não passar no teste neste nível, você ainda vai estar neste nível quando Jesus vier te buscar. Alguns de nós ainda vão estar no parquinho quando formos para o céu. Então, abri uma igreja nova na nossa cidade. Começamos a frequentar e acabei ficando lá na equipe por 5 anos. E, cara, eu aprendi muito lá. O rapaz, que era o pastor, tinha 26 anos e eu 36, e nós dois achávamos que sabíamos tudo e não sabíamos nada. Você realmente não sabe muito sobre nada enquanto não chega aos 40 ou 50. Não importa quantos diplomas você tenha, eu estou falando da vida. Amém? É tão hilário quando você tem um jovem de 18 anos que acha que sabe tudo. Você não ama quando não dão ouvidos a algo que você diz porque eles já sabem. Eles já entendem tudo e sabem muito mais do que você. Tudo que você pode fazer é apenas sorrir e dizer, bem, espere e veja. Amém? Mas éramos assim também. E então, uma das coisas que Deus precisa fazer por nós, se quisermos estar em autoridade, é que temos que aprender a estar debaixo de autoridade. E ter uma atitude adequada a respeito. Então, sempre que você estiver debaixo de autoridade, você será instruído ou solicitado a fazer coisas com as quais você não concorda ou não quer fazer.
E Deus quer que nós aprendamos a fazer isso sem reclamar, como também não fofocar. Sei. Finalmente fiquei muito boa em não dizer nada para ninguém na igreja, mas então eu ia para casa e ficava tagarelando com o meu marido. E Deus disse: não, não é com quem você fala, são as palavras que está colocando na atmosfera. Eu não quero ouvir isso. Eu quero que você feche o bico e faça o que lhe pedirem para fazer. Cara, foi difícil. E tinha tantas coisas no meu coração que eu queria fazer, e eu perguntava ao meu pastor: eu posso escrever no livro? Ele dizia: não. E aqueles foram, talvez, os 5 anos mais maravilhosos, mais terríveis que eu já tive. O que quero dizer é, você pode ter algo simplesmente maravilhoso e horrível ao mesmo tempo. Às vezes você aprende que o que achava que era o seu maior inimigo, na verdade, é o seu maior amigo. Sim, alguns entenderam isso. Aquelas coisas que mais te machucam são as que mais te ensinam. Há uma escritura que diz que Deus nos dará os tesouros da escuridão. Eu amo isso. Então, se você está num momento sombrio em sua vida agora, se lidar bem com isso, Deus vai te dar alguns tesouros vindos disso. E se está passando por algo difícil agora, você está aprendendo mais do que aqueles que não estão. Especialmente se você quiser que Deus te use, é melhor apertar o cinto de segurança. Fazemos umas orações tão espirituais. Deus, eu me entrego totalmente a você, faça o que quiser de mim. Oh, meu Deus, você quer isso mesmo? Vamos lá. Bem, eu gostaria de ter um ministério igualzinho da Joyce. Queridos, eu não consegui isso só querendo. Então Deus finalmente me disse que era hora de sair da igreja, assumir meu ministério e ir para o norte, sul, leste e oeste. Só que quando ele me disse, eu não queria ir, eu não queria. Ninguém me conhecia no norte, sul, leste ou oeste, então o que eu deveria fazer? Eu saí da igreja com uma mesa amassada, uma calculadora, sem dinheiro nenhum. Eu tinha um ministério de mulheres, onde cerca de 450 pessoas compareciam. Eles me deixaram levar a lista de contato delas. Comecei a escrever minhas próprias cartinhas e a pedir ajuda delas. E eu fazia as reuniões no norte de St. Louis, sul de St. Louis, leste e oeste de St. Louis. E eu fui para o norte, sul, leste e oeste. E é uma longa história para contar hoje, mas vou te dizer. Quando Deus me chamou, eu não tinha ideia de que ia demorar tanto tempo. Nenhuma ideia. Eu uso o exemplo de que se você sair e comprar um quebra-cabeça de 1000 peças, você compra porque a imagem na caixa é bonita, sabe? É mais ou menos isso que é ter uma visão de Deus. E aí, quando você despeja aquela caixa e vê aqueles 1000 pedaços, você... As imagens dos quebra-cabeça, a maioria é de um céu azulzinho e uma grama verdinha. E talvez haja uma cabaninha. E às vezes você fica tão cansado de juntar pedaços de céu azulzinho e de grama verdinha que dá vontade de gritar. Agora, se você está no espírito comigo, sabe do que estou falando. E alguns de vocês têm um chamado e estão tão cansados do céu azulzinho e da grama verdinha. O que eu quero dizer é que você está fazendo a mesma coisa de novo, de novo, de novo. Nada está acontecendo, nada está crescendo e você só quer jogar a toalha e desistir e Deus não deixa. Às vezes você desiste por 1 ou 2 semanas, mas depois volta, porque quando você recebe um chamado sobre sua vida, simplesmente não consegue fugir dele. Amém? E todos somos chamados para fazer algo. Agora, você pode não ser chamado
para uma plataforma, mas todos temos um púlpito, pode ser a cerca do seu quintal ou a mesa do seu trabalho, mas se você está vivo e respirando e é salvo, então Deus quer te usar. E orgulho significa ter a mente elevada, pensar mais de si mesmo do que deveria. Receber a glória para si mesmo. Aconteceu o Dove Awards recentemente e a Cissy Wining, ela ganhou como artista do ano e ela é uma pessoa maravilhosa. Ela é uma pessoa diferenciada. E sabe, eu realmente a amo. Então eu achei lindo o que ela fez. Quando a chamaram para lhe entregar o seu prêmio, ela ficou lá em pé por um segundo e depois ela cantou: a Deus toda a glória, a Deus toda a glória, a Deus toda a glória, que por nós tudo fez. Então ela disse obrigada e foi embora. Uau! E agora veja, ela está onde ela está. Eu quero que você ouça o que vou dizer. Ela está onde ela está porque ela sabe o que ela não é. E eu poderia dizer a mesma coisa de mim mesma. Eu sei o que eu não sou. E eu sei que se Deus não me ajudasse, eu faria papel de boba toda vez que subisse aqui. E não pensem nem por um minuto que eu venho aqui sem estudar e sem orar, porque preciso da ajuda de Deus. Agora, tem algo na internet que você pode imprimir, chamado 50 Frutos do Orgulho. Caso você queira saber se você é orgulhoso ou humilde, sabe? É de um homem chamado Brent Detweiler. Definitivamente quero dar a ele o crédito, porque não escrevi isso, mas realmente é bom. Então vou ler algumas delas. A pessoa orgulhosa quer ser conhecida ou importante. Quando eu trabalhava na igreja, eu olho para trás agora e fico muito envergonhada. Mas havia 5 pessoas que tinham sua própria vaga de estacionamento, com o nome delas bem na entrada do prédio. E quando eu consegui uma daquelas vagas, achei que tinha chegado lá. Então, a liderança da qual eu fazia parte, todos tínhamos nosso nome escrito nos nossos assentos na igreja. E claro, eu tinha o meu nome no meu assento. Eu tinha o meu nome na porta do meu escritório, o meu nome na vaga de estacionamento. Eu me achava tão importante. Eu me sentia tão bem toda vez que via o meu nome. Quando eu vi o meu nome no boletim da igreja, diretora do Ministério das Mulheres. E cara, quando eu comecei na televisão, eu saía de algum lugar e alguém me reconhecia, isso simplesmente me deixava toda empolgada. E eu posso ser honesta e dizer que agora, quando isso acontece, fico feliz pelas pessoas porque podem me conhecer, mas, sabe, hoje eu já não me gabo disso. Hoje eu já não me reajo como, cara, alguém me reconheceu? E o que eu estou tentando dizer a você é que você vai passar por coisas assim, mas até que, veja, eu entendo agora que todas aquelas coisas que eu achava que eram tão importantes quando trabalhava naquela igreja, elas não significam nada. Eu me lembro de entrevistar uma pessoa para um trabalho e uma das coisas que ela me perguntou foi: qual será o título que eu vou ter? E eu pensei, não vai ser nenhum, porque eu não vou contratar você.
Se é com isso que você se importa, qual será o seu título? Você não precisa vir trabalhar para mim. Amém? Veja, se você sabe quem você é em Cristo, então você não se importa com essas coisas bobas. A Bíblia diz que o nosso Deus não fica impressionado com as posições que os homens ocupam. O que importa para Deus é se nós o amamos, se realmente temos fome e sede de justiça, se somos puros de coração, como tratamos as pessoas, como estamos tratando as pessoas que o mundo acha que não são importantes. Eu posso te dizer algo, não há ninguém que não seja importante. Deus, Ele ama cada pessoa tanto quanto Ele ama você e tanto quanto Ele ama a mim. E Deus observa como tratamos as pessoas. Isso diz a Ele mais sobre nós do que qualquer coisa. Me lembro de ir num consultório médico uma vez, meu filho tinha quebrado a perna e fomos levá-lo para tirar o gesso, sabe? E então levei minha Bíblia comigo e usá-la e aproveitar esse tempo para ler minha Bíblia e orar um pouco. E um senhor idoso sentou-se ao meu lado e ele tinha machucado a perna, usava uma gaiola e ele quis me contar tudo sobre a perna dele. Bem, eu não queria saber. Só estou dizendo a verdade. E aí que nós, sabe, eu queria que ele ficasse quieto para que eu pudesse ser espiritual. E eu até orei para que Deus o fizesse calar a boca. E Deus me fez uma pergunta, Ele disse, se fosse o Billy Graham, você ouviria? Cara, Deus sabe te cutucar onde dói. Só estou dizendo a verdade. E aí que nós, sabe, eu queria que ele ficasse quieto para que eu pudesse ser espiritual.
E eu até orei para que Deus o fizesse calar a boca. E Deus me fez uma pergunta. Ele disse: se fosse o Billy Graham, você ouviria? Cara, Deus sabe te cutucar onde dói.